Eu havia lhes dito que eu começaria a compartilhar com os irmãos uma série de sermões sobre o Evangelho, ok, queridos? Uma série de sermões cujo título é Extra Extra, a notícia mais extraordinária de todas. A palavra Evangelho, por si própria, quer dizer uma boa notícia. Notícia como algo acontecido que Deus quer comunicar às pessoas a fim de que elas tomem ciência dessa mensagem e possam reagir a esta mensagem que Deus lhes deu. E o Evangelho como notícia de Deus aos homens, nós podemos entender que ela é uma mensagem de Deus que afeta de um modo direto, decisivo e extraordinário a nossa existência. Deus tem algo a se comunicar a nós. Deus tem uma mensagem a dirigir a nós. E essa mensagem é uma mensagem que não nos permite deixarmos no estado em que nós estamos. É uma mensagem que afeta a nossa vida de modo decisivo. Ok? Este é o assunto que nós trataremos ao longo desses 4 sermões. Hoje, a primeira delas é sobre descoberta, a origem de todas as coisas. A mensagem do Evangelho, a mensagem central do Evangelho, ela tem 3 outros temas que a circundam como satélites. Ela tem um eixo central e ela tem 3 outros temas que são indispensáveis de nós entendermos para que nós compreendamos mais claramente o Evangelho. Então, na verdade, preste atenção aqui comigo. Eu diria que são 4 notícias, das quais a terceira é o coração e o centro. Mas, sem a primeira, a segunda e a quarta, nós não conseguiremos compreender bem a terceira. Estão comigo? São 4 notícias, das quais a terceira é o coração e o centro, sendo que para nós compreendermos de modo claro a terceira, nós precisamos também discernir a primeira, a segunda e a quarta. Então nós começaremos hoje com a primeira mensagem. E eu quero pedir que você curve sua cabeça a fim de que nós nos apresentemos a Deus diante da sua palavra. Senhor, para nós é extraordinário sabermos que o Senhor, Deus dos céus e da terra, dignou-se a olhar para nós e comunicar-se a nós, e nos falar das boas novas que o Senhor mesmo tem para nós. Eu te peço, abra-nos o entendimento nessa noite, para que nós consigamos começar a compreender esta mensagem extraordinária, que de tão extraordinária que requer de nós um reposicionamento de nossas vidas diante dela. E eu te peço, fala-nos por tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Descoberta a origem de todas as coisas. Essa é a notícia de hoje. Nós temos aqui uma apresentação de uma notícia extraordinária. Foi descoberta a origem de todas as coisas. A pergunta sobre a existência e a origem, queridos, é uma pergunta própria de nós. Nós nos perguntamos isso. De onde nós viemos? Onde se deu a criação do universo? De onde nós surgimos? E é à luz dessas respostas que nós teremos subsídio, nós teremos ferramenta para responder a uma outra pergunta: qual é a razão da nossa existência? Então, responder de onde viemos, como surgimos, qual é a origem de todas as coisas, é fundamental para nós, tanto na esfera da nossa microhistória, nós como seres humanos aqui do século 21, que às vezes precisamos saber quem eram nossos pais, quem eram nossos avós, quanto à luz da macrohistória do homem, de onde nós viemos como seres humanos. De onde nós viemos? Como fomos criados? Fomos criados? O que nos trouxe à existência? E a resposta a isso nos dará, consequentemente, uma resposta sobre a razão da nossa existência. Para que você existe? Para que você tem uma vida? Qual é o propósito da sua vida? E não se engane, nós temos algumas possíveis e propostas de respostas quanto a isso. Especialmente no nosso tempo,
nós temos algumas notícias ou mensagens ou fake news, ou falsas notícias sobre isto, sobre a origem e, consequentemente, sobre a razão da nossa existência. Ok, queridos? Então, a mensagem de Deus começa com nós entendermos o que Deus declara, o que Deus noticia sobre a origem do mundo e, consequentemente, sobre o propósito da nossa vida. Eu diria que hoje nós estamos saturados, nós estamos cheios de respostas nesse campo, especialmente ditas respostas científicas, certo? E nós muito temos nos baseado nessas supostas respostas científicas. Eu digo supostas, não estou dizendo que a ciência seja de um todo falsa, não é isso. Mas existe uma grande distinção, eu queria que você atentasse para isso agora, que você percebesse isso agora. Existe uma distinção entre verdades científicas e teorias científicas. O que são verdades científicas, irmãos? Verdades científicas são aquelas, quando nós observamos os acontecimentos, a partir dos acontecimentos nós os entendemos ou os reproduzimos, e a partir disso nós conseguimos entender as leis que estão por trás destes acontecimentos, certo? Isso no campo da matemática, isso é puro, né? A matemática, eu diria, pode ser chamada de a ciência pura, porque por cálculos você chega à verdade. Mas no campo das outras e demais ciências, nós chegamos à verdade pela observação. A observação nos leva a identificarmos como isso acontece, se acontece repetidamente. Algumas vezes nós pegamos esse acontecimento que nós observamos, levamos para o laboratório, e no laboratório replicamos, e a partir daí conseguimos perceber, aqui existe algo que demonstra uma lei, e esta lei é uma verdade, certo? Ok? É daí, por exemplo, que hoje nós temos tecnologia para eu falar nesse instrumento e você conseguir me ouvir. É daí porque hoje, por exemplo, nós temos tecnologia para nós termos dominado a ciência da luz e da energia e termos energia elétrica. Contudo, existe o que nós chamamos de teoria científica. E a teoria, ela é uma proposição que ainda não alcançou respaldo suficiente para ser comprovado. Só que nós, voltando para o nosso campo, nós estamos tratando da origem das coisas, nós temos ouvido muitas coisas em respeito à origem do universo, em respeito à nossa criação, como se verdade científica fosse, mas na verdade não passa de teoria. Especialmente nós temos vivido um tempo em que tem sido muito sedimentado em todo o campo que nós olhamos, a teoria da evolução. Não é verdade? A teoria da evolução das espécies nasce onde, queridos? Na biologia. Pela observação, chegou-se a propor, quando ainda não se conhecia direito as entranhas da vida, chegou-se a propor que os seres viventes são decorrentes da evolução das espécies. E aí a ideia de que nós saímos lá dos seres mais elementares, bactérias. Nós fomos um dia seres unicelulares, nós somos um dia vírus ou bactérias, e de lá, esses vírus ou bactérias, pelos processos naturais, foram sofrendo um processo de evolução, até chegarmos a essa multidão de seres vivos, tanto animais quanto vegetais. É assim que se tem explicado a origem da vida, pela evolução das espécies, certo? É assim ou não é, irmãos? Em todo o lugar que olhemos, por toda a apresentação da vida que se faz, em todos os campos da ciência, isso começou com a biologia, mas isso avança para o campo da física, que olha o mundo e o universo, que nós chamamos de astrofísica, né? Isso, por exemplo, no campo da astrofísica, a evolução das espécies, ou a teoria geral da evolução aplicada à física, aplicada ao mundo, ao universo. Chegou-se a teorizar, por exemplo, que tudo que existe, olha que coisa, irmãos, tudo que existe, toda matéria que existe no universo, matéria, o universo é formado de espaço e tempo e matéria. O universo é constituído de 3 elementos,
O espaço, que é onde a matéria existe, isso aqui é um espaço. A matéria, que é tudo que há de concreto, ou em forma de energia, e o tempo. Chegou-se a teorizar, e aí os teóricos do campo da física mais desenvolveram essa ideia. Um deles foi Stephen Hawking, um famosíssimo físico, que ainda hoje produz conteúdo. Ele teorizou que tudo que existe, queridos, tudo que existe no espaço e no tempo, todas as galáxias que existem, todos os planetas que existem, toda a matéria que há no universo, um dia foi um pontinho tão minúsculo, incapaz de ser visto pelo olho humano, a ponto de ser matéria zero, tão insignificante que era. Consegue entender? De onde vem tudo isso? De um pontinho tão insignificante que é incapaz de ser alcançado pelo olho humano, que na prática pode ser chamado de matéria zero. E que isso estava a tal ponto aquecido que houve uma interveniência de alguma coisa que não se sabe explicar o que, um milagre. Na linguagem da física, eles chamam de singularidade, mas trazendo isso para a nossa linguagem do dia a dia, é aquilo que não se sabe explicar porque aconteceu. Porque aquela massa estável, menor do que um grão de areia, ela sofreu uma explosão tão violenta que ela expandiu-se, e tudo que existe agora vem desse grãozinho de areia. Estou chamando de grãozinho de areia só para você entender, porque na verdade é menos que um grão de areia. Tudo que existe. Ou seja, somos explicados, argumenta-se a nós de que a origem das coisas não está em Deus. A origem do mundo, do universo, está nestas causas cegas, que seguem leis certas, que também não se sabe explicar quem criou essas leis, as leis da física, a lei da gravidade, que é uma lei que ordena todo o mundo criado, não se sabe explicar como isso foi estabelecido, não se sabe explicar, por exemplo, existem outras leis da física que inclusive desmontam essas teorias, mas não se sabe explicar como um pontinho, menor do que um grão de areia, explodiu, numa velocidade tal, numa frequência tal, num aquecimento tal, que deu origem a toda a matéria. E o engraçado é que essas teorias, quer seja da evolução natural das espécies, no campo da biologia, quer seja no campo da física, que acabam criando para nós uma explicação de que a origem de todas as coisas está na matéria, e de que tudo é derivado de leis cegas e inconsequentes, sem razão, sem entendimento, sem inteligência. Ao longo do tempo, não se conseguiu explicar o porquê disso. Não fundamentalmente, não com consistência. Fato é que nós vivemos em um tempo em que, especialmente agora, depois de nós termos descoberto o DNA, né? Porque se falava do mundo como espaço, matéria e tempo. Mas se perdeu uma coisa nessa equação. Que coisa? A informação. Informação. Se seria possível teorizar a evolução do mundo apenas pela evolução da matéria, como entra a questão da informação? Você fala, informação, pastor? Mas que informação? A informação que tem dentro de cada serzinho vivente. Porque preste atenção, por exemplo, deixa eu entrar só num campo bem curto aqui, eu não quero me deter isso, porque não é aula de física nem de biologia, aqui é uma pregação, é um sermão. Mas para eu poder chegar ao sermão, eu preciso te dizer isso aqui, preste atenção. No campo da evolução das espécies, por exemplo, não se conseguia explicar como foi gerada a matéria orgânica, a vida, da matéria que não tem vida. E aí começou-se a dizer que num caldo fundamental anterior, num tempo anterior no nosso planeta, existiam determinados elementos de carbono que sofreram aquecimento, sofreram choques e se transformaram em aminoácidos. Porque a base da vida está na molécula de carbono. E a informação da vida está nos aminoácidos. Você já ouviu falar de DNA?
Pois bem, o DNA ele é basicamente constituído de, é lógico que há outros elementos, mas simplificando, de aminoácidos. E o que é o DNA, irmãos? Você sabe o que é o DNA? O DNA é uma programação extremamente complexa, que tem dentro de cada célulazinha de ser vivente. Por exemplo, como o seu coração bate, que cor vai ser o seu olho, que modo devem funcionar suas células, como o seu corpo é programado para ser o que ele é. Sabe onde está toda essa informação? Num sistema dentro da sua célula que programou todas as coisas como devem ser. O DNA, ele é feito de aminoácidos, e aí seria mais ou menos como a tinta, eu vou metaforizar aqui, os aminoácidos são como a tinta de um livro, certo? São como os caracteres de um sistema de programação. Mas o que tem lá dentro? Informação. Quem botou essa programação lá dentro da célula? Por exemplo, um DNA de milho tem mais ou menos 133 milhões de códigos. De milho, um milho. Para ele saber como se torna uma semente, como a semente germina, como o germina e gera broto, como o broto transforma em espiga, enfim. 133 milhões de pares de informação. No nosso DNA, cada célula nossa tem mais de 3,5 bilhões de códigos de informação. Aí me explica. Você pode até me explicar como é que surge a tinta. Talvez até como surge o papel. Mas como é que você explica? Imaginemos nós, que eu coloque um balde de tinta numa sala e um monte de papéis numa sala, e eu espere 4,5 bilhões de anos, ou 14 bilhões de anos. E aí eu chego lá depois dos 14 bilhões de anos, e o vento, os furacões fizeram o quê? Escreveram a Bíblia. O vento, os furacões mexeram a tinta, mexeram o papel, de tal modo que saiu informação inteligível, programável ali dentro. Pode isso, irmãos? Pode isso? Ou seja, nos tem informado de que o mundo é gerado a partir de causas cegas, sem Deus, mas tudo o que nós conseguimos desenvolver no campo das ciências até aqui, nos tem, especialmente a partir do século passado, nos tem testificado que é impossível que o mundo seja consequente a causas cegas. Mesmo eu citei, acabei de citar Hawkins. Ele escreve um livro sobre o início do universo. Ele diz o seguinte, que a explosão daquele grãozinho de areia até se tornar todo esse universo que há, para ser possível constituir essa explosão à luz das leis da física que nós conhecemos, existe um ajuste tão fino que seria impossível que isso acontecesse ao acaso. O geneticista, diretor do projeto Genoma Humano, ele disse o seguinte, depois de ter mapeado o DNA humano, ele disse o seguinte: não tenho razão para ver uma discordância entre aquilo que sei como cientista, que passo o dia inteiro estudando o genoma humano, e aquilo que creio como alguém que presta muita atenção ao que a Bíblia me ensinou sobre Deus e sobre Jesus Cristo. A noção que você deve escolher entre um e outro, a noção de que você deve escolher entre um e outro é um mito terrível, que tem sido proposto e que muitas pessoas têm aceito sem real oportunidade de examinar a evidência, diz Francis Seller, geneticista, diretor do projeto Genoma Humano. Percebe, irmãos? Nós temos bebido, nós temos nos alimentado, nós temos criado parâmetros para a nossa vida baseados em inverdades, em fake news, em falsas notícias. E essa narrativa de que o mundo foi criado por acaso, não por Deus, acaba nos levando a consequências que nos levam a considerar a nossa vida sem Deus. Mesmo nós, quando cristãos, às vezes nos sentimos oprimidos por esses pensamentos diversos, e às vezes configuramos o nosso pensamento do seguinte modo: não, na igreja e na minha vida religiosa, eu acabo entendendo e consentindo a Deus. Mas na minha esfera da vida, para lá, para fora daqui, eu penso na minha vida como as demais pessoas concebem, como se Deus não
Existe um físico cristão chamado Adalto Lourenço. Ele diz o seguinte, que no campo da física, imaginar que o mundo foi criado às causas cegas é mais ou menos imaginar o seguinte: você chega na casa da sua mãe, certo? Beleza? E aí você olha em cima da mesa, tem um bolo, acabado de sair do forno, quentinho ainda. Mas você chegou ali agora, você não viu a sua mãe entrar na casa, fazer o bolo e tal. O que você vai deduzir? Ora, provavelmente esse bolo é minha mãe quem fez, porque um bolo bem feito e constituído, cheiroso, com camadas e com recheio e tal, né? Enfim. Mas acreditar na evolução é mais ou menos acreditar o seguinte, que ao invés de ter sido a sua mãe que criou o bolo, aconteceu o seguinte: vinha vindo lá, descendo uma ribanceira, um caminhão de um mercado, certo? E esse caminhão estourou o pneu, pô! E ele começou a capotar, certo? E nessa capotagem os elementos começaram a se misturar ali, a farinha, o trigo, o ovo, entendeu? Foram batidos e tal, e tudo foi acontecendo. Enquanto o ônibus ia capotando, o recheio era feito de um lado, pela mistura, né, e acidental e cega das coisas, e pegou fogo. Então o bolo foi assado durante essa queda, esse capotamento, e de repente o caminhão encontra uma rocha, ele esbarra ali, só que rompeu uma parte, e o bolo saiu já constituído, bonitinho, e caiu na mesa, pô! Né? É mais ou menos isso, acreditar que o mundo veio por meio de consequências e causas cegas, uma explosão, enfim, é ter muita fé. Tem que ter muita fé para acreditar no negócio desse, irmãos. Tem que ter muita fé. Enfim. Agora, preste atenção. Essa narrativa materialista, evolucionista, ela nos assedia em todo o tempo. E não é só uma história que a gente ouve de vez em quando. Ela quer determinar o nosso modo de viver. Ela quer nos dizer que não há propósito para a nossa existência. Ela nos diz que nós devemos nos preocupar com aquilo que há aqui e agora, que não existe um Deus nos céus, que não existe verdade absoluta. Ela nos inculca que Deus está morto, certo? Contudo, este não é o único modo de considerar as causas científicas, certo, irmãos? Na verdade, é possível olhar para a história, inclusive da ciência, e encontrar muitos cientistas cristãos. O salmista já havia dito que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não sei se você sabe, mas Isaac Newton, ou alguns chamam de Isaac Newton, o pai da física moderna, era cristão, era teólogo, era pregador, e ele concebe a base da ciência moderna. A base da ciência moderna foi estabelecida por Isaac Newton. Ele concebe a base da ciência moderna entendendo que um Deus sábio e criador de todas as coisas deveria ter dado ordem para o mundo criado. Por isso era possível o homem entender o mundo criado. Heisenberg, o prêmio Nobel de Física, 1932, o pai da ciência das coisas pequenas, da física quântica, ele disse o seguinte: o primeiro gole do copo das ciências naturais torna ateu, mas no fundo do copo, Deus nos aguarda. Tudo que nós vemos nessas narrativas são pessoas pouco instruídas, e mais do que isso, não se engane, não apenas a pouca instrução, é o medo de encarar Deus. O homem busca muitos modos de esconder-se de Deus, e um deles é tentando dizer, apesar da obviedade, que Deus não existe, certo? Mas a Escritura nos apresenta uma narrativa, uma mensagem, um dito, uma fala, que é evangelho e é boa nova. E essa boa nova no Evangelho de João, no capítulo 1, nos versos 1 a 3, eu quero expô-la a você nessa noite. Em João, no capítulo 1, nos versos 1 a 3, o texto bíblico nos diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. No princípio era aquele
que é a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Bom, busquemos entender então isto que o apóstolo João está nos dizendo. Aqui João, ele está escrevendo esse texto em paralelo com Gênesis 1:3, que nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. É à luz deste texto de Gênesis capítulo 1, verso 1-3, que João escreve esse texto que nós acabamos de ler. João nos fala, há alguns elementos aqui, e eu quero discorrer com você sobre estes elementos. Há um elemento do tempo, há uma pessoa aqui que é a pessoa central nessa narrativa, e há duas declarações sobre as obras desta pessoa. Então, analisemos por essa perspectiva. Primeiro, considerando o tempo. Aqui João começa dizendo, no princípio, certo, irmãos? No princípio, antes de tudo, antes de qualquer coisa que nós conhecemos como existente. Se nós olharmos a partir da perspectiva da física, antes da matéria, antes do espaço e antes do tempo. Deus é espírito, ele não precisa de matéria, nem de espaço, nem de tempo. O tempo só existe por causa do mundo físico e da matéria. Quando não há matéria nem mundo físico, não há tempo. Mas Deus, antes de tudo, o texto bíblico diz que no princípio, antes do espaço e do tempo, já existia a palavra. Isso nos remete, isso nos aponta. O Evangelho começa falando-nos que Ele vai tratar para conosco das questões mais fundamentais, queridos. O Evangelho quer que nós deixemos as coisas pequenas e mesquinhas do nosso dia a dia, para que nós olhemos para as origens, para aquilo que realmente importa, para que nós entendamos os propósitos da nossa vida, não à luz dessas coisas aqui, do tempo, da vida e do espaço que nos cercam, mas para que nós olhemos para antes do tempo, do espaço e da matéria, e saibamos o que houve, o que há no princípio. Esse no princípio do Evangelho de João, ele nos fala de nós pararmos de nos apegarmos a estarmos preocupados com coisinhas do ordinário. Há pessoas que se descarregam, matam-se, queimam suas energias por coisas tão breves, queridos, tão passageiras, por coisas tão supérfluas. A vida passa assim, e nós estamos olhando para o agora, mas o texto bíblico aponta a olharmos para o princípio. Nós só entenderemos a boa nova de Deus quando nós deixarmos de olhar apenas para esse tempo pequeno e mesquinho. O texto bíblico já nos diz que ao homem convém viver poucos anos. Depois da geração de Noé, a vida dos homens não passou de 120 anos. E vamos falar a verdade? Quem tem 15 anos fala, nossa, 120 anos. Mas quem já chegou aos 50 fala, caramba, só 120. Quem chegou aos 70 diz, será que eu chego pelo menos aos 80? Não é verdade? E quem nos garantirá que chegaremos sequer a 70? A vida média do brasileiro é 72 anos. E a vida média do mundo não passa de 80 anos. Ora, será que nós devemos ficar com as nossas cabecinhas voltadas para esse mundo pequeno, para essas coisas desse pequeno mundo, nos desgastando em coisas que não se desdobrarão sobre nós quanto à eternidade? Por isso, o texto bíblico nos chama a olharmos para o princípio, a origem de tudo, que não apenas nos mostra a origem de tudo, mas nos dá sentido e significado para a vida, que mostra que a nossa vida não é para que nós nos matemos para comprar um celular, que nós nos matemos para adquirir a casa própria, que nós nos matemos para ter as coisas que essa vida e esse tempo dão, que você tenha todas essas coisas, mas que sua vida não seja por causa delas, entende? No
princípio. O texto do Evangelho começa com no princípio, e em seguida ele nos fala de uma pessoa. Ele diz: no princípio era aquele que é a palavra. O Evangelho de João nos aponta para um tempo da origem das coisas e nos aponta para uma pessoa. E ele chama esta pessoa de aquele que é a palavra. Mas parece-nos meio enigmático, e seria enigmático e difícil de entender se nós ficássemos apenas com esta porção. Se você segue o resto desse trecho do Evangelho de João, que vai do capítulo 1, verso 1 até o verso 18, em toda essa narrativa, ele está falando sobre a palavra. E ele começa dizendo que era no princípio, antes de tudo, existia a palavra. Se você continuar seguindo o Evangelho de João, no verso 14 ele vai dizer: aquele que é a palavra tornou-se carne. Se você continuar ainda seguindo no Evangelho de João, você vai ver no verso 14, um pouco mais à frente, que ele é o Filho único de Deus, do Pai. Ele vai dizer ainda que este que é a palavra, ele tendo se tornado carne, sendo o Filho único do Pai, lá no verso 2, ele vai dizer que ele era Deus. E no final, no verso de número 17 e 18, ele vai nos dizer que este que é a palavra é Jesus Cristo. Certo, irmãos? Antes, no princípio, antes de tudo, quem estava lá? Jesus, o Cristo, que aqui é chamado de a palavra, que aqui também é chamado de o Filho de Deus, o único Filho de Deus, que aqui também é chamado de Deus. Se nós observarmos o que é dito sobre a natureza de Jesus, quem ele é em sua natureza, quem é este que é a palavra? É dito aqui nesse verso que nós lemos, no verso 1, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus, e aí nós vamos entender mais abaixo, que este Deus de que ele está falando é o Pai, porque ele veio do Pai, e ele vai dizer, e ele era Deus. Este de que trata o Evangelho de João, queridos, ele é a palavra de Deus, ele é o Filho de Deus, e ele é Deus Filho. Jesus Cristo é Deus. Antes de tudo, queridos, antes de o mundo existir, Deus Pai estava com Deus Filho. Deus Filho já existia na eternidade com Deus Pai, antes do tempo, do espaço e da matéria. E é lindo quando nós olhamos para o próprio Senhor Jesus falando disso. No Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 5, o Senhor Jesus orando a Deus Pai, ele diz: e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Queridos, isso aqui é extraordinário. É algo que foge do ordinário. Então preste atenção, olhe bem. Olha o que o Evangelho de João está nos dizendo. Que no princípio, antes de qualquer coisa acontecer e existir, Deus bailava, Deus dançava na eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, numa dança perpétua de amor e beleza. Deus Pai sendo glorificado por Deus Filho, Deus Filho sendo glorificado em Deus Pai, Deus Espírito Santo glorificando a ambos. Um Deus perfeito, trino e uno. O Espírito perfeito que nunca dependeu de nada, queridos. A palavra de Deus nos diz que Deus Pai, a Trindade perfeita, o Filho Santo e o Espírito Santo, eles são plenos em si mesmos. Deus não dependia, nem precisava fazer, nem criar nada para completar-se, ou para ser aclamado, glorificado, engrandecido, nada. Deus não precisava de nada disso. O louvor do Pai e do Filho
era perfeito, o louvor do Filho no Pai era perfeito, eles eram perfeitos, são perfeitos em si mesmos. Não há nada fora de Deus que Deus precise, não há nada que se possa acrescentar a Deus que lhe torne diferente daquilo que Ele é. No princípio, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sem haver nada de que precisasse, sem haver nada que lhe necessitasse, que lhe se acrescentasse. Entende isso? A Escritura fala de um Deus, queridos, perfeito em si mesmo, pleno, completo. Amor, vida, luz, justiça, tudo que existe nesse mundo criado é um pálido reflexo de quem Deus é, especialmente nesse mundo caído. A luz, para que existe a luz? Para ela ser um testemunho da luz de Deus. A luz do sol, ela é um pequeno brilho, para nos lembrar que Deus é luz. O amor de uma mãe é uma pequena demonstração de amor, para que nós descobramos o que é o verdadeiro amor. Deus, sendo perfeito e pleno em si, Ele transborda de si mesmo, e isso se chama criação. Deus transborda de si, amados. Deus, Ele permite criar seres a fim de demonstrar a si mesmo, e a sua beleza e a sua glória, a fim de que estes seres criados sejam participantes de si, do seu bem e da sua vida. E por isso, nesse texto que nós lemos, o texto diz que a palavra, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas criadas, queridos, foram criadas por Jesus, o Cristo. Ele trouxe tudo à existência, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O que o texto bíblico está nos dizendo, queridos, é que essas coisas todas que nós vemos no espaço e no tempo, e mesmo as coisas que nós vemos, que nós não vemos, que são de natureza espiritual, todas elas foram criadas por Cristo, Logos, a palavra de Deus. O texto de Colossenses capítulo 1 amplia um pouco mais esta fala de João. O texto de Colossenses diz: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. O texto então nos diz que todas as coisas foram criadas nele, em Cristo. Todas as coisas foram criadas por Ele, e todas as coisas foram criadas para Ele. Então olhe bem, todas as coisas foram criadas nele. Ele, quando traz à existência tudo o que há, Ele faz todas as coisas em alguma medida participantes de si mesmo. Por isso que há beleza, a ordem no mundo, por isso que há o que nós alcançamos e podemos perceber de leis e razão e de obras e de poder no mundo criado, porque todas as coisas participam dele em alguma medida, porque foram criadas nele. Mas não apenas foram criadas nele, foram criadas por ele. Ele é o agente da criação. Quando Deus no princípio diz em Gênesis 1:3 que haja luz, e Deus diz a palavra, e a palavra de Deus cria, o que é esta palavra de Deus que cria? É Cristo a palavra, é por Ele. Quando Deus Pai intenta criar, é Deus Filho quem traz a existência, por Ele as coisas vêm à existência. Mas não apenas as coisas são criadas nele e por Ele, mas são criadas para Ele. Tudo que existe, queridos, existe de um tal modo que só cumpre sua razão de ser em Cristo. Cristo cria todas as coisas, e sendo Deus o eterno bem, Ele permite que todas essas coisas sejam participantes do bem de Deus, e todas as coisas criadas só encontram sua realização plena no bem de Deus. Por quê? Porque foi para isso que fomos criados. Para quê? Para Deus, queridos.
para mais nada. Nós, em última instância, o propósito último de nossa existência é termos sido criados para Cristo e sua glória. Aqui nós encontramos a razão de ser. E observemos o nome dele. O bíblico chama ele de a palavra de Deus. Certo, queridos? Esse é um nome perfeito para falar de Cristo enquanto Criador, tal qual a Escritura é perfeita. Quando nós usamos a expressão a palavra para referirmos-nos a Cristo, quando João usa essa expressão, quando a Escritura usa essa expressão, ela está carregando um significado aqui muito importante. Cristo, como Criador, ele é chamado de a palavra de Deus, certo? Agora, no texto original aqui, a ideia não é de palavra como um vocábulo, como uma palavrinha. A ideia é de palavra como a mensagem, o dito de Deus, a fala de Deus. Cristo, ele é a fala de Deus. Cristo, ele próprio é a mensagem de Deus. E eu achei muito interessante uma certa feita, uma consideração de um pastor presbiteriano norte-americano, chamado Tim Keller, quando ele faz a seguinte consideração. Ele diz o seguinte, que assim como o modo de nós conhecermos as pessoas, o modo direto de nós conhecermos as pessoas, é pela revelação de sua própria mente, através de sua palavra, assim também, nós só conheceremos a Deus, à medida em que Deus se faz revelar pela sua palavra. Não é verdade? Imagine que você encontra alguém indo ao trabalho, alguém no ônibus, e você pode fazer alguma dedução dessa pessoa, certo? Pelo livro que a pessoa está lendo, pelo modo como a pessoa se veste, pela sua postura ao estar assentado, pelo seu observar seu aspecto externo, se é um homem, se é uma mulher, se é de meia idade, se é um jovem, se é um adolescente, você pode fazer algumas deduções, mas você só pode conhecer realmente essa pessoa de que modo? Pela palavra dela, que revela a sua mente. Percebe o que Cristo é? Cristo é a manifestação de Deus. Cristo é a palavra de Deus, que revela a mente de Deus. E por isso, no mundo criado, é possível ver a mente de Deus, as razões de Deus, a glória de Deus, a manifestação de Deus, porque no mundo criado, Cristo, a palavra, faz Deus manifesto, Ele faz a si mesmo manifesto. O vencedor do Prêmio Nobel de Física em 1927, Arthur Compton, escrevendo ao Chicago Daily News, em 12 de abril de 1936, ele diz o seguinte: para mim, a fé começa com a percepção de que uma inteligência suprema trouxe o universo à existência e criou o homem. Não é difícil ter essa fé, pois é incontroverso, não é algo que dá para argumentar, que onde há um plano há inteligência. Se no plano das coisas criadas nós achamos razão, congruência, ordem, é porque há uma inteligência, e Cristo, como Criador, Ele manifesta que há um Deus nos céus, queridos. O mundo criado manifesta que há um Deus nos céus, um Deus que revela sua inteligência, sua sabedoria, seu poder em todas as coisas que há. Um Deus que trouxe à existência todas as coisas pelo poder da sua palavra, que fez coisas que até hoje nós estamos boquiabertos diante da grandiosidade e da impossibilidade de nós conseguirmos conceber como poderiam tais coisas virem à existência. Deus criou tudo. Cristo, a palavra, nada existe sem que Ele tenha trazido à existência. Cada serzinho humano é obra da palavra e das mãos, dos atos criadores de Cristo. Cada pessoinha, cada ser vivente. Ele não é apenas o Criador, mas Ele é o sustentador de todas as coisas. Por que o universo permanece incólume, sem estar se
se contraindo numa ruptura brutal pela gravidade. Por quê? Por quê, queridos? O que sustenta o nosso planetinha no nada? No nada, sem cordas, sem estruturas, sem amarrações. O que sustenta o nosso planetinha girando numa velocidadezinha certa? Cristo, o Criador e sustentador de todas as coisas. As leis da natureza foram concebidas na mente de Deus. A organização do mundo criado vem da mente de Deus. A pluralidade da criação que manifesta a multiforme graça de Deus foi concebida em Deus na eternidade. Tudo que existe por causa de Deus Criador, de Cristo, a palavra de Deus. Amém? Portanto, precisamos chegar a algumas conclusões à luz disto, queridos. Precisamos chegar a algumas conclusões. A primeira delas é que Deus criou, mas não apenas manifesta seus atributos na criação. Ele se revela especialmente no Filho, a palavra, Jesus Cristo. Na criação, existe uma manifestação dos atributos de Deus. Mas não apenas na criação nós vemos os atributos de Deus, mais do que na criação, nós temos a própria palavra de Deus encarnada, segundo lemos nesse texto, que se fez homem para estar no meio de nós. É interessante que algumas pessoas acreditam que um punhado de matéria, menor do que um grão de areia, deu origem a toda a matéria que há no espaço e tempo hoje. Mas algumas pessoas não podem conceber que Deus, sendo Deus, que criou todas as coisas, se tornou homem. Como pode um negócio desse? Como pode um negócio desse? Pode, porque Ele de fato é a única singularidade existente. Ele é o único que pode decidir estabelecer e desestabelecer todas as coisas como há. E Ele, o Deus Criador, que fez todas as coisas, se fez homem no meio dos homens, para revelar como nunca quem Deus é. Aquilo que nós podíamos só ver de relance, olhando na criação, aquilo que nós só contemplávamos como vulto na criação, agora nós vemos de forma plena em Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a exata manifestação da glória de Deus. Tudo quanto tínhamos para conhecer a respeito de Deus, nos foi manifestado em Cristo, Deus encarnado, a palavra feita homem. É o que está escrito em João 14:1 que nós lemos. Então, primeira consideração importante, é que se Cristo não nos houvesse revelado a si mesmo, a mente de Deus, nós estaríamos como pessoas diante de um quadro, cuja paisagem é belíssima, e que havia sido pintada, mas sem nós termos condições de saber quem é o seu autor, ou mesmo sem saber que aquele belo quadro foi feito para o nosso deleite, para o nosso bem. Entende isso? Deixa eu repetir, vamos lá. Se Cristo não houvesse chegado e nos dito que Ele é Deus, e que Ele fez tudo para o louvor da sua glória e para o nosso próprio deleite, nós estaríamos olhando para um quadro e dizendo: nossa, que quadro lindo, olha essas cores, olha essas sombras, olha essas texturas, quem pintou um quadro desse? Nós estaríamos apenas contemplando o quadro, mas sem conhecer o seu autor, e sem saber que ele havia pintado para nós mesmos. Nós contemplamos o quadro e o autor vem e diz: está vendo esse quadro? Gostou dele? Gostei. Pois é, cada cor aqui foi escolhida pensando em você. Cada cor aqui foi para que você descobrisse quem eu sou e percebesse os meus atributos, e a fim de que você pudesse conhecer a mim mesmo. Eu sou o autor, o quadro é meu e eu sou o autor, e ele foi feito para o seu bem, sua alegria e o seu deleite. Cristo é a manifestação última da glória de Deus. A segunda consideração importante é que a luz de um mundo criado por Deus e para Deus, de nossas vidas feitas dele, por ele, precisamos reconhecer que temos desviado nossas vidas do propósito para o qual ela foi criada,
e temos vivido para contemplar outras coisas que não a beleza de Deus, e temos nos deleitado em outras alegrias que não a glória de Deus. Se Deus não existisse, nós estaríamos aqui sem propósito na vida, sendo apenas uma coincidência matemática impossível, porque no campo da física, existe um campo da física que calcula probabilidades. A probabilidade para a existência do mundo do jeito que é, por causas cegas, é nula. Mas enfim, seríamos um sonho e estaríamos vivendo para um sonho, né? Mas como não é assim? Como Deus nos criou, amados, como a origem de todas as coisas está em Deus, e nós fomos criadas em Cristo, por Cristo e para Cristo, nós precisamos olhar para as nossas vidas e entender se de fato temos vivido para Cristo, e muito provavelmente reconheceremos que não. Nos reconheceremos em pecado diante de Deus, nos reconheceremos buscando deleite em outras coisas que não em Deus, mas na sua própria criação. Nos reconheceremos buscando a finalidade da nossa existência nesses microcosmos, nessas micro-realidades que nós próprios criamos para o nosso entretenimento e para o esquecimento de quem Deus é. Se Deus é Criador, nossa vida tem de ser vivida para Ele, queridos. Se Deus é Criador, nós temos de achar o motivo da nossa existência nele. E por fim, havendo a vida sido gerada por Deus para um propósito, nós precisamos ressignificar os nossos propósitos, fazer um caminho de volta, redirecionar as nossas vidas. Foi olhando de cima, contemplando a sua criação e a queda do homem, que Cristo percebeu o quanto nós nos desviamos do propósito para que fomos feitos. E o que Ele fez? Ele veio para os seus. E o que nós fizemos? Mas os seus não o receberam. Ele veio para o mundo, mas o mundo não o conheceu. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem tornados filhos de Deus, encontrando razão de existência em Deus, encontrando propósito para a vida em Deus. A mensagem do Evangelho começa com essa estonteante notícia. Que notícia? O Evangelho não começa nos dizendo, como alguns acreditam, né? No princípio era a matéria, e a matéria infinita e densa e quente sofreu uma interveniência milagrosa e explodiu, expandindo-se. E assim a gravidade e as demais leis da física trouxeram à existência tudo o que há, sem propósito e ocasionalmente. Não é isso que diz o Evangelho. Que o mundo que existe é um mundo de acaso, que você pode viver de qualquer jeito, que Deus já não existe, por isso já não existe verdade. Pelo contrário, a ciência já tem demonstrado que a razão, a ordem, a lógica, e por trás dessa lógica, dessa razão, dessa ordem, é possível conceber que há um Deus, e por isso o Evangelho diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio era aquele que é a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dEle, e sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Portanto, não nos deixemos enredar por vãs filosofias, como eu lhes disse, por teorias, que nem sequer à luz da mais clara ciência consegue subsistir. Você, meu querido, não vive para si mesmo, e não deve viver para si mesmo. A primeira mensagem do Evangelho é: ei, atente, Deus existe. E como Deus, Criador dos céus e da terra, tendo nos criado para si mesmo e para a sua glória, haverá um dia em que nós deveremos prestar contas a Deus. Graças a Deus por Cristo Jesus, que nos revela isso, nos traz para si
e nos ressignifica a vida, nos dando razão de existir nele, por ele e para ele. Amém? Graças a Deus. Eu quero convidar o Ministério de Louvor. Eu quero convidar a você que enquanto se canta este cântico, que você pondere, que você medite, que você considere sobre quem é Cristo. Cristo, Deus Criador, a palavra da vida. E considerando isso, que você se reposicione diante de Deus, que você se realinhe, entendendo que sua vida tem um propósito nele, por ele e para ele. Amém?